Meu nome é Giva Cleide Leite Santa Ventura. Há 3 anos estou na Jurema Sagrada. Minha função na casa, eu sempre fico na cozinha. Tanto faço a comida das entidades, como a comida também dos filhos da casa. Sempre que eu posso, estou aqui presente, me dedicando, porque me sinto bem, me sinto feliz, ajudando sempre que posso. Dia de limpeza, eu estou sempre preparando as comidas para a limpeza, os grãos, as raízes e o que for preciso. O que me levou a fazer parte da religião foi, na verdade, foi sobre a minha saúde. Eu tinha muito problema de saúde e perturbações que médico nenhum dava jeito. Na ciência eles diziam que era convulsões, outros diziam que eu tinha depressão, outros diziam que eu tinha enxaqueca crônica. E na verdade eu fazia vários tratamentos, cheguei a tomar 12 comprimidos por dia e não via melhora. Pelo contrário, cada dia estava me viciando, melhorava uma coisa e outra coisa piorava por conta que o medicamento a gente toma para uma coisa, acabei ficando hipertensa por conta de algum medicamento que tinha para tomar para a coluna, porque também eu tenho problema de coluna. É o único problema que realmente é comprovado dos exames. Hernia de disco e outros problemas mais. Mas os de cabeça, já fiz várias ressonâncias, já fiz tomografia, já fiz vários exames e nunca deu nada. Hoje eu vejo que era problema espiritual. Eu corrente aberta para desenvolver, mas eu não sabia, não tinha conhecimento, até conhecer meu padrinho de Jurema hoje, Pai Evânio, como chamo. E hoje ainda tenho um problema de saúde, sim. Porém, hoje eu não tenho tantas perturbações como tinha antes. Convulsão, que não era convulsão, sumiu. Hoje eu vejo que é carga espiritual. Então, sempre que eu estou assim, eu já sei o que fazer, procuro o meu padrinho de Jurema e resolvo. Hoje eu posso dizer que tenho uma qualidade de vida 90% melhor do que antes. Minha família, eu posso dizer, duas gerações atrás, tinha terreiro, só que por essa religião ser muito criticada, às vezes a gente não ficava sabendo, mas minha família toda tem corrente. E quando eu decidi vir para o terreiro, que hoje eu me encontro e só me vejo nesse terreiro, foi através de minha irmã. Minha irmã veio primeiro, depois veio meu sobrinho. Hoje eu estou aqui e meu filho também. Então, na verdade, já é de família. Olha, eu sou batizada, né? O primeiro batismo foi na católica. Já cheguei a frequentar a igreja evangélica durante 1 ano, mas me afastei porque tinha algumas coisas que eu tive que me afastar. Hoje vivo nessa religião e o que me chamou a atenção foi a simplicidade, a natureza e o mundo espiritual mesmo. Eu sou uma pessoa que sou simples, eu gosto da natureza e encanto de Jurema para mim é isso, é natureza. Então, eu me sinto bem, porque quem não se sente bem com a natureza? E os espíritos de luz. Então, foi isso e vários motivos que vai ficar com meus outros irmãos para falar. De aprendizado, o que eu vejo hoje é que, tanto espiritualmente como até mesmo materialmente, eu melhorei muito. E principalmente assim, eu tenho decisões que não importa o que as pessoas vão pensar. É o que eu penso, é o que eu quero. Às vezes eu chego até assim a pensar, e aí, será se foi melhor ou não? Sim que foi, claro que foi. Hoje eu tenho voz, hoje eu tenho força. Antes eu vivia só a fazer mais pelo próximo e não tinha voz ativa para debater. Tudo era sim, se eu não gostasse eu me calava, e hoje não. Se eu gosto, é sim. Se eu não gosto, é não, mas respeito. Só digo que não gostei.
Então eu mudei minha vida totalmente, espiritualmente, na saúde, no pensar, e hoje eu posso dizer, hoje eu tenho vontade própria. A intolerância religiosa acontece. Eu mesmo já tive. Eu, muito preconceituosa, quando eu comecei a participar da religião, eu tinha vergonha de dizer. Hoje eu não sou obrigada a dizer, mas se perguntar eu respondo. E respeito as pessoas. Eu não vou estar falando da minha religião com pessoas que eu sei que têm outra religião. Porque do jeito que eu tenho que ser respeitada, eu também tenho que respeitar o próximo. Mas hoje eu não tenho vergonha. E ainda as pessoas precisam muito melhorar. E saber que religião foi feita para aproximar e não para separar. Não foi feito para dividir, e sim para unir. Então as pessoas têm que se amar, amar as pessoas como são, o que elas fazem da sua vida e não a sua religião. Já teve preconceito, sim. Até mesmo no trabalho. É porque são aquelas pessoas que elas precisam e vão atrás, mas escondido. Mas na hora que você fala que é dessa religião, as pessoas confundem religião e confundem feitiçaria, bruxaria, confundem as coisas, porque, ao meu ver, minha religião é para minha luz, para ajudar o próximo, porque se eu tiver uma vela só, se eu tiver de acender para pedir um bem, eu não vou acender para fazer o mal, eu vou usar aquela para fazer o meu bem e não fazer o mal a ninguém. Já sofri muito preconceito de família, porque é assim, poucas vezes eu precisei da família. E há um tempo aí atrás eu deixei de conquistar uma coisa que eu queria por conta de preconceito religioso de pessoas que eu vivi, de pessoas que eu não cheguei a viver, mas é sangue do meu sangue. E me conheciam, sabem quem eu sou, que eu não tenho capacidade de fazer mal a ninguém. Como eu digo, se eu tiver de pedir, acender uma vela, eu vou acender pedindo o bem e não usar para o mal. Vou pedir para o meu bem, não para o mal de ninguém. E vou pedir para o bem de um doente, eu vou pedir para o bem que está sofrendo. Pedir principalmente para aquelas pessoas preconceituosas. Então eu fiquei muito triste porque é pessoas que me conhecem, que viveram comigo e sabem que eu não sou capaz disso. E mesmo assim me criticaram. Eu tenho que ser vista pelo que eu faço na minha vida e não pela minha religião. As pessoas, elas não vivem o amor ao próximo. Essas pessoas, elas não vivem o caráter da pessoa, o coração da pessoa. Essas pessoas vivem religião. Religião é como política. Cada um tem que ser a sua, você tem que ver quem a pessoa é e não a religião que ela segue. Eu acho que a visão das outras pessoas que não participam da religião, a visão que elas têm é, como eu já cheguei a falar, né? Que somos bruxos, que desejamos mal às pessoas, que se alguém hoje disser uma palavra que eu não goste, eu vou fazer aquela pessoa levar um tombo. Não, eu não acredito nisso. E ao mesmo tempo, eles acham isso por conta de pessoas que dizem seguir a minha religião e fazem ao contrário. Porque a gente sabe que todas as religiões têm pessoas boas e pessoas ruins. Tem pessoas que desejam bem, pessoas que desejam mal. Pessoas que fazem acontecer coisas boas e pessoas que fazem acontecer coisas ruins. Então eles só veem a gente como negatividade, a não ser quando precisa da gente, vem, usa nossas energias e depois esconde e esquece. Eu acho que elas veem assim. Porém, acredito que logo logo a gente vai ser visto diferente. Vai ser visto diferente. Nós vamos ter o espaço como tinham antigamente e roubaram de nós, né? Porque roubaram muita coisa dos indígenas, dos escravos não, dos africanos, que passaram a ser escravos. Então roubaram o Deus dele, a crença deles. E logo logo eu acredito que todos vão voltar a ser livres para viver como quiser. E como eu digo, eu ainda continuo acreditando nos espíritos do bem. A Jurema Sagrada para mim é fé, luz
força. Eu não sei, eu não sou uma pessoa certa para dizer o que às vezes eu quero dizer, eu sinto. Na verdade, eu acho que a Jurema, meu encanto é para sentir. Não tem um estudo, isso é para mim. Mas não quer dizer que seja o pensamento de outras pessoas. Isso é para mim, a Jurema é coração, é luz. É isso. Eu quero deixar o meu recado. Se eu disser que eu vou estudar o que é, eu não vou, porque até mesmo acredito que não tem estudo para minha religião. Minha religião é natureza, minha religião é amor, minha religião é tentar ser melhor. Perfeito, nunca vai ter ninguém. Mas é tentar ser melhor, errar hoje, pedir desculpa e tentar começar tudo de novo. Então eu quero que vocês vejam a gente como somos, cada pessoa, e não misturar tudo. Separe cada pessoa, cada religião, separe cada dia e vá julgar a pessoa pelo que ela faz e não pela religião que ela segue. Meu nome é Edson Gomes de Souza. Estava com uma faixa de 16 anos, indo para 17 anos, que eu faço parte da Jurema Sagrada. Minha função enquanto filho é ajudar meu pai nos trabalhos. Assim, quando eu chego, a primeira coisa que eu faço é perguntar o que tem para se fazer e estar sempre atento ao que está acontecendo, o que tem para se fazer e agir, né? Ajudar na energia do salão, trazendo sempre energia positiva, estar sempre em união com meus irmãos, com meu pai. É a função que não só eu, como todo filho tem dentro de um terreiro. A minha trajetória iniciou há um tempo atrás, quando eu comecei a participar dos rituais sagrados do território indígena. Por ser indígena, comecei a participar dos rituais e comecei a vir a sentir algo diferente. Também não aceitava porque não entendia a religião, e aí acabei passando por dificuldades, saí da casa dos meus pais aos 22 para 23 anos, e aí foi tempo que comecei a ter problemas, e aí comecei a andar para casa de rezador, onde eles me falaram que meus problemas tudinho de saúde era justamente por conta que eu tinha corrente para trabalhar e não estava aceitando. E aí me explicou qual é realmente o fundamento dos trabalhos, e eu passei a acreditar e me identifiquei com a religião a partir daí. Então aceitei e comecei a minha jornada, por isso que já faz exatamente 16 anos que estou nessa trajetória e me orgulho muito, né, de fazer parte dessa religião. Para mim, que essa religião tem hoje, que as outras não têm, primeiro que eu me identifiquei com essa, porque eu entendo que esta religião, eu não escolhi ela, ela me escolheu. A partir daí eu me identifiquei, porque fui escolhido, porque para fazer parte dessa religião tem que vir de berço, né, ter corrente, não é para qualquer um ter corrente para trabalhar, para exercer essa função. Então a partir daí eu me identifiquei e aceitei, ao contrário de outra religião que mede força, acham que a Dília é mais correta, não quero aqui citar o nome de religião, e eu acho que só existe um Deus só, e que está em todas as religiões. Então por conta disso eu me identifiquei e faço parte durante esse bom tempo dessa religião. Já sofri a intolerância e não concordo, porque assim, me chamaram de catimbozeiro, me chamaram de macumbeiro. E eu não sou, porque eu me considero um espírita onde eu uso apenas para fazer o bem, para ajudar aquele que necessita de ajuda. Então, eu não concordo, me disseram
fiquei triste, mas levantei a cabeça e entendi realmente o sentido da religião e segui em frente. O meu recado para essas pessoas que não conhecem, que julgam, que têm esta intolerância, seria que estudasse mais, que participasse para ver como realmente se procede. Porque a partir daí eu acredito que vão entender que não é da forma que eles imaginam. Aí vai abrir mais a mente dele para aprender a respeitar, porque ninguém é obrigado a aceitar, mas a respeitar, sim. Acredito que todo mundo tem esse dever de respeitar a religião de cada um e a partir daí as coisas poderiam melhorar mais para nós. Eu me sinto orgulhoso fazer parte dessa casa, fazer parte dessa rama de Jurema, onde a gente pratica apenas o bem. E a partir do momento que eu adentrei nessa casa, eu só cresci, mentalmente e espiritualmente. Então, para mim, eu me sinto muito orgulhoso. A Jurema Sagrada, para mim, é uma ciência fina. Significa que é amor, é prosperidade, é cura, é levantar aquele que caiu. Jurema Sagrada é tudo de bom na minha vida e na vida daqueles que praticam ou que procuram a Jurema Sagrada. A missão da Jurema Sagrada, no meu entender, como eu já falei, é ajudar, é prosperar, é fazer com que as pessoas enxerguem o caminho da prosperidade, o caminho do amor, o caminho da cura. Eu percebi que meu caminho na Jurema foi quando eu procurei uma casa dessa religião. Eu não estava bem e aí encontrei o meu caminho a partir daí, quando eu adquiri uma cura e me disseram que eu nasci com esse mesmo caminho e é a partir daí que eu me identifiquei. O momento, eu diria, mais importante, mais emocionante da minha vida foi quando alguém chegou para mim precisando de uma cura. Na verdade, chegaram com essa pessoa nos braços porque não estava em si e essa pessoa voltou andando. E aí foi quando eu me identifiquei mais, porque vi que a ciência ia mais além do que eu imaginava. Um momento muito feliz e um momento que jamais no mundo eu esqueço. Existem vários momentos, não tem apenas esse, vários momentos, mas esse é um dos momentos especiais da minha vida, onde vi aquela pessoa se levantar e sair caminhando com os pés dele, através do trabalho que foi feito. Também quando me disseram que já tinha procurado médico, outro rezador, e essa pessoa não tinha ficado boa. Então a partir daí só foi motivo de orgulho e de felicidade para mim. São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião, salve a Virgem Imaculada, que nos deu a proteção de Deus. A bênção para quem é de bênção, a bênção meu pai. Eu me chamo Eliane Bezerra de Lima, sou participante da Jurema Sagrada há 7 anos. A minha função na casa, além de cuidar, zelar e honrar a Jurema Sagrada, é contribuir com os afazeres da casa, ajudar um irmão quando precisa, auxiliar o pai no que ele precisar. Essas são algumas das funções na casa. Bom, o que me trouxe para a religião foi problemas de saúde, os quais eu tinha, e que os médicos não resolviam. E um dia, a fazer uma visita a um terreiro, eu encontrei as respostas que eu procurava, e aí me fez ver que a Jurema Sagrada era o meu lugar. O que eu encontrei na Jurema Sagrada foi respeito, amor ao próximo,
coisa que hoje em dia em muitas religiões está difícil de ter, porque as pessoas não têm amor ao próximo e não respeitam cada um do jeito que ele é. A intolerância religiosa, infelizmente, hoje em dia ainda existe muito. É muito triste isso, né, dentro da religião. Mas, infelizmente, as pessoas ainda nos condenam muito o fato do culto à Jurema Sagrada. Eu, particularmente, graças a Deus, até hoje nunca sofri, não. Mas conheço pessoas que já foram vítimas de intolerância religiosa e que sofreram muito com isso. Inclusive, uma amiga minha desistiu de batizar o filho dela em uma igreja por conta de pessoas que a condenavam por ela ser praticante da Jurema. Bom, para essas pessoas eu digo o seguinte: se aprofundam no significado que a Jurema tem. Busque conhecimento, busque conversar com pessoas que já são do culto, busquem estudar um pouco a Jurema, que eu tenho certeza que a partir desse momento o pensamento vai mudar muito. Para mim, o culto da Jurema Sagrada significa caridade, significa respeito, significa amor ao próximo, ajudar um irmão quando ele precisa. Isso é muito importante dentro da nossa religião. Ao meu ver, a Jurema Sagrada prega a humildade, a caridade, a simplicidade, o amor ao próximo. Essas, no meu ver, são as qualidades que a Jurema prega. Pena que nem todo mundo leva isso a sério hoje em dia. As pessoas entram na nossa religião como uma brincadeira, mas as pessoas que realmente conhecem a Jurema Sagrada entendem que é isso que ela prega. Principalmente a humildade e a caridade, que se perde muito dentro das casas hoje em dia. As pessoas não têm uma boa visão da gente, né? As pessoas nos condenam por achar que a nossa religião serve para praticar o mal, quando na verdade o culto à Jurema Sagrada é ajudar o próximo. Dentro da Jurema Sagrada, todos os momentos, todos os passos que a gente dá dentro da Jurema Sagrada, eles são muito emocionantes, né? Cada um com seu particular, né? Cada um com seu momento único. Mas, para mim, em especial, o momento mais emocionante que teve na minha vida como juremeira foi o primeiro passo, que foi o meu batismo, que foi aí onde nasceu dentro de mim o amor pela Jurema Sagrada. Em relação aos meus problemas de saúde, eu já tinha diversos problemas desde criança, desde 12 anos de idade, o qual sempre me levavam aos médicos e não descobria. E o mais grave que tinha era que eu tinha desmaios que não tinha explicações. E um dia, ao visitar o terreiro, uma entidade que na época não era meu pai, ele ainda não era meu pai, mas que já trabalhava com as entidades, ao visitar, a entidade chegou para mim e me disse que boa parte dos meus problemas eram espirituais. Daí a Jurema, quando eu entrei, né, comecei a entender o que a Jurema significava para mim, foi abrindo muitas portas. O pai, que hoje é o meu pai, fez um trabalho, que foi uma troca de cabeça, que aí já é outra parte do candomblé, e ele também fez muitos trabalhos dentro da Jurema. E com a graça de Deus e dos encantados e a Jurema Sagrada, eu me curei. Eu, como filha dessa casa, eu me sinto honrada, eu me sinto privilegiada por ter sido escolhida a fazer parte dessa casa. Aqui eu me encontrei e aqui eu encontrei tudo o que eu precisava. Aqui eu tenho um pai, eu tenho um amigo, eu tenho um irmão, eu tenho tudo o que eu precisar. Que sempre que eu busco, ele está pronto a me ajudar, seja em qual situação for. Ele sempre tem a palavra certa para mim, no momento certo em que eu estou precisando. O momento que eu me encontrei, que eu vi que eu estava no lugar certo, foi que eu iniciei em uma outra casa e passei pouco tempo lá. Mas aí, quando o meu pai atual abriu a casa, eu fui uma das primeiras a chegar na casa, o qual estou com ele até hoje. Mas o momento em que me fez ver foi a responsabilidade que ele cultua a Jurema Sagrada. Foi isso que eu quis para mim nesse momento. Isso me fez ver que essa era a minha casa.
Eu me chamo Evânio Lima, tenho 35 anos e sou praticante da Jurema Sagrada há 17 anos. Minha trajetória na Jurema, ela se deu início em 2005, através de uma madrinha minha, que era muito doente, tinha muito problema de saúde e ia muito ao médico, vivia muito em hospitais, mas ninguém descobria qual a doença realmente que ela tinha. Só descobria que ela tinha problema de hipertensão. E ela começou a frequentar uma casa, a casa de Zefinha, que é uma casa de Jurema mista com kardecismo, né, de mesa branca. E depois que ela começou a praticar lá, ela começou a ficar bem. E isso foi me trazendo a curiosidade. Até que o marido dela, meu padrinho, fez um convite uma vez para que eu pudesse ir lá visitar. Na época eu era evangélico. E então eu tinha um pouco de preconceito, eu tinha um pouco de cisma. Mas mesmo assim, algo mais forte que eu me levou para lá. E eu fui. E desde a primeira vez que eu cheguei, eu já senti que realmente ali era um lugar para a minha vida. Todo o meu início de Jurema, as obrigações, foi aqui mesmo em Pesqueira, né, com Iedo. Foi a minha primeira obrigação, foi o batismo, que foi com Iedo. Né, e depois com o Ed, de Zé do Beco, mas já foi em São Paulo. Fui embora para Mato Grosso, né, andei muito pelo meio do mundo, mas eu retornei à Pesqueira. E aqui em Pesqueira foi onde eu dei início realmente a esta caminhada, né, nós abrimos a casa, né, acolher essas pessoas. Porque começaram a vir pessoas ao meu encontro pedindo ajuda. E eu estava meio eufórico, com medo, né, daquilo, as pessoas vindo. Até que eu falei com o meu babalorixá, na questão de candomblé, Pai Luiz de Bessem, e ele me orientou, disse: filho, se você tem sua Jurema, se a espiritualidade está trazendo essas pessoas para você, então é porque você tem competência para cuidar delas. Então ele foi o meu grande incentivador, para que hoje eu pudesse ter minha casa. Então, tem apenas um ano que nós demos início à construção do terreiro, realmente físico, a Eliaxel Xoguian, né, e Pedra de Jurema, Mestre Arranca-Toco. Então, estamos dando início agora à construção, aos pouquinhos nós estamos indo lá. Bem, as entidades que eu trabalho são as entidades chefes aqui da casa, como a gente costuma dizer, né? Primeiramente o caboclo, porque o caboclo ele é o início da Jurema. Né? O caboclo é aquele que traz a força da nossa ancestralidade indígena, né? E o início de tudo. Então, o caboclo chefe da casa é o caboclo Pena Branca, que é o qual eu trabalho com ele. Né? O mestre principal, que é o mestre da casa, é o seu Arranca-Toco, e a mestra é Paulina. Né? Certo que tem várias outras entidades que faz parte da nossa mediunidade, faz parte da nossa corrente, que também vem fazer essa acoplação. Mas os principais são esses, dentro da Jurema. Na parte de esquerda vem seu Tranca-Rua e Dona Maria Padilha. Bem, a função de um pai de terreiro, dentro da Jurema, esse nome não é muito bem colocado. Né? Dentro da Jurema a gente chama padrinho de Jurema. Né? Nós temos afilhados. Qual a função de um padrinho? Qual a função de um pai? É a mesma coisa de uma casa. Né? Porque o nome que eles colocam, né, que nos chamam pai, mãe, é um nome carinhoso, né? Ressaltando a função de um pai de casa, um dono de casa. Qual a função de um pai na sua casa? É orientar seus filhos, mostrar o caminho que ele deve seguir, mostrar a realidade da vida, é orientar tanto no caminho físico quanto no caminho espiritual. A importância dos filhos na casa é de suma necessidade, é de suma importância. Né? Como eu costumo dizer, uma andorinha só não faz verão. E eu sozinho dentro do terreiro não teria terreiro. Eu falo para os meus filhos direto: gente, um terreiro é como se fosse um corpo. É como se fosse um corpo, que tem cabeça, tem membros, tem pé, tem mão. A cabeça é o pai de santo e os membros são os filhos da casa. Né, onde cada membro tem sua função, uma função diferente do outro. Né? Para o corpo funcionar, ele precisa da cabeça, ele precisa do coração, precisa dos rins, precisa dos pulmões. Não é isso? Ele precisa de mão, de pé. Então, os filhos da casa são esses membros.
Bem, os benefícios que as entidades trazem para os filhos da casa, isso são inúmeros. São inúmeros. Creio que eu não tenho nem como catalogar tudo isso que eles podem trazer. Não só para os filhos da casa, mas para os visitantes, para os consulentes, para todas as pessoas que ao entrarem nesse espaço são beneficiadas com a paz, com o amor, com a tranquilidade, com o sossego que eles transmitem. A função principal das entidades, principalmente quando a gente olha para a Jurema, é a condução. O Espírito ele está para a gente, para poder nos orientar qual o caminho que a gente deva seguir. Independente como outros pensem que um Exu, uma pombogira, um mestre, um caboclo, ele está para nos prejudicar ou para a gente usar eles para fazer mal a alguém. Ao contrário. Essa entidade ela está para nos orientar, nos trazer a convicção e a consciência de quando nós estamos certos e de quando nós estamos errados. Ele faz esse trabalho de consciência para que a gente possa saber como lidar na Terra, como caminhar na Terra, como lidar não só dentro do terreiro, mas fora do terreiro, porque o médium, o juremeiro, ele não só é juremeiro dentro da casa, ele é juremeiro principalmente na rua, é na sociedade, é o dia a dia, é a forma que ele lida com o ser humano, é a forma que ele lida com o outro que diz que realmente o que é a Jurema. E quem faz isso são as entidades que nos acompanham. Então, a principal função de um espírito e de uma entidade na casa para com os filhos ou o consulente é justamente essa, é trazer a consciência desse médium. O maior desafio que eu sinto em ser pai de terreiro, que eu creio que isso é uma pergunta mais pessoal. Acho que cada pai ele tem suas dificuldades e seus desafios. Mas um particular que eu sinto é a dificuldade de mostrar para o filho que ele é capaz de muitas coisas além do que ele acha que ele é capaz. Acho que esse é o maior desafio, não só como pai de santo, como pai de Jurema, o padrinho de Jurema, mas como pessoa mesmo, como ser humano. É trazer a consciência desse filho, desse médium, que ele não depende apenas de mim. Ele não depende da entidade para que ele possa progredir na vida, para que ele possa crescer, para que ele possa ser bem-sucedido. É trazer a consciência do médium que essa força e esse poder ele traz dentro dele. Esse Deus divinizado que habita dentro da gente, que a Jurema tanto prega. Esse grande eu que habita dentro de nós. E de muitas vezes ter que mostrar para ele que ele é capaz de fazer grandiosas coisas. E muitas vezes ele coloca essa fé em cima do pai, coloca essa fé em cima da entidade e não tem essa fé em si próprio. Eu tenho uma visão, é meu modo de pensar, em relação a essas pessoas que não são de terreiro, são de outras religiões, a visão que eles têm sobre a Jurema. A Jurema é taxada como uma religião de negros, uma religião de pobres, uma religião de uma sociedade arcaica, de uma sociedade primitiva. Então, para eles, a Jurema, não só a Jurema, mas o Candomblé, é uma religião de culto demoníaco, onde cultua Satanás, onde cultua demônios, capetas, magia negra e várias outras coisas que denominam a essa religião. Onde, na realidade, a Jurema Sagrada é um culto que é proveniente da pagelança indígena, que é um culto totalmente voltado à natureza. Quando a gente entra para o candomblé também é um culto voltado à natureza. E dentro do culto ameríndio e dentro do culto iorubá, africano, não existe demônio, não existe capeta, não existe Satanás.
Então não tem como nós adorarmos e fazermos algo satânico se a nossa religião não prega isso.